Então, agora, vamos continuar. Muito bem. Só que antes da gente ainda entrar no selo mecânico, a gente precisa ver uma outra coisa. A bomba tem suas características próprias que interferem no funcionamento do selo. Vamos conhecer quais são. O eixo gira com uma precisão muito grande, porém, os rolamentos, eles precisam de folgas para quê? Para o lubrificante. O óleo lubrificante ele tem que entrar, fazer a lubrificação, que é a separação entre as partes metálicas, para que não haja aquecimento. Então o rolamento ele navega em cima de uma camada de óleo e também esse óleo tem que circular rapidamente para roubar calor e não permitir que o rolamento aqueça. Muito bem, então isso tudo exige folgas. Então, por mais que você veja o eixo girando lá paradinho, ele tem oscilações. E elas aumentam ou diminuem durante as paradas e partidas da bomba. Muito bem, então, agora vamos ver que movimentos mais críticos são esses. O movimento axial. Os rolamentos, eles têm folga axial. Normalmente, a folga axial é o dobro ou o triplo da folga radial. Ou seja, os rolamentos, eles têm maior apoio na radial, então a folga é menor. Como o apoio axial é menor, tanto é que para cargas maiores tem que usar rolamento especial com apoio axial maior, então ele tem uma folga maior. Então o jogo axial aqui é uma questão que a gente vai ver daqui a pouco a importância disso. Então tem o jogo axial e tem o jogo radial. Muito bem. Então vamos ver aqui uma coisa. O problema básico, então, a gente já viu que o eixo, quando ele entra na zona úmida para girar o imperidor, ele deixa uma folga ali, que é a folga para permitir que ele gire. Por essa folga, vai vazar. Então alguém falou assim, olha, tem um problema aqui. A bomba foi inventada, funciona bem, mas vaza muito. A primeira solução foi colocar gachetas. E vários tipos de gachetas foram desenvolvidos, várias soluções, gacheta dura, gacheta mole, várias tecnologias. E realmente gachetas também é uma área que avançou bastante. Então se a gente for pesquisar, gachetas também é um assunto interessante, porque a tecnologia das gachetas também avançou tanto que tem caso que gacheta também vale a pena. Não é coisa atrasada e ultrapassada não. Muito bem. Agora então a gente observa uma coisa. Mesmo com as gachetas, permanece um vazamento. Aqui estão as gotas azuis que indicam um vazamento. Esse vazamento ele pode ser diminuído por meio de ajuste sistemático. Entretanto, mesmo assim, o vazamento ainda é grande para a maioria dos casos. Principalmente quando os selos mecânicos foram inventados, algumas tecnologias de gachetas mais aprimoradas ainda não existiam. Hoje tem gachetas que realmente vaza muito pouco, muito. Mas na época não existiam. Então, as gachetas sempre foram uma questão a ser tratadas por conta do vazamento. Então, vamos ver aqui uma bomba com gachetas. O que ela ganha de especial? As gachetas, elas precisam permanecer vedando mesmo com a folga radial do eixo. Lembram que eu falei que o eixo tem folga radial? Então, se o eixo tem folga radial no rolamento, já são alguns centésimos aí. Vamos aí admitir por alto, sem zelar muito pelo valor, mas um rolamento comum aí para uma bomba média pequena tem aí em torno de 2 a 3 centésimos de folga radial e tem aí de 6 a 8 centésimos de folga axial. Então a gente está dizendo que esse eixo vai girar com 2 a 3 centésimos de folga radial. Não é só isso. Por quê? Porque os eixos, os rolamentos estão aqui do lado direito, como a gente viu. Essa bomba, como muitas, são bombas com um imperidor em balanço. Por quê? Porque o imperidor fica em balanço, rodando lá na ponta do eixo. E quando esse imperidor
sofre esforços, esse eixo ele flete também. Então, além daquele 2 ou 3 centésimos de folga na radial, que são reduzidos depois que o rolamento aquece e cria o filme de óleo, reduz, mas tem a flexão do eixo também. Quando o eixo fica fletindo, é um problema. Então, qual é a principal característica das gachetas? É claro, além da resistência mecânica, para permanecer no lugar, e resistência química para fazer frente aos ataques do produto que está sendo selado. Então, uma característica muito importante das gachetas é resiliência, ou seja, aquela capacidade de retornar à sua forma original após sofrer um grande esforço. Imaginemos aí um travesseiro. Você dorme à noite, ele cede, mas quando você acorda de manhã e sai da cama, ele retorna à sua forma original. Então, isso é resiliência. As gachetas precisam desta característica. Isso é interessante. Por quê? Porque toda vez que o eixo fletir por conta de algum esforço, a gacheta não pode abrir a folga e ficar, senão vai ser um rio de vazamento. Então, ela cede, ela amassa e volta. Só que tem limites, então acaba que o vazamento começa a aparecer, mas não tanto quanto seria se não tivesse essa característica de resiliência, ok? Então, observe que nós vimos agora há pouco que a bomba, o eixo da bomba tem dois movimentos, o movimento radial e o movimento axial. Eu pergunto, qual o movimento que atrapalha as gachetas? Obviamente são os movimentos radiais. Por quê? Porque axialmente as gachetas não criam nenhum obstáculo. Então o eixo pode mexer na axial o quanto quiser, não atrapalha a vida das gachetas. Porém, o movimento radial atrapalha as gachetas e exige mais e mais resiliência por parte do material utilizado em sua fabricação. Muito bem. Agora a gente vai retornar para o nosso desenho base. Então nós temos aqui um fluido de processo querendo vazar e as gachetas como solução para impedir este vazamento. Muito bem. Como o vazamento ainda ficou alto, na verdade o problema foi resolvido parcialmente. Por quê? Quando o bombeio é de água, essas gotas de água não atrapalham muito. É igual a chuva, está lá, não causa nada. Porém, quando se está bombeando produtos tóxicos, quente, e as gachetas não atendiam aos requisitos mínimos de segurança. Então aí, esse vazamento que parece pequeno, para água, para um produto tóxico, é muita coisa. Então as questões de segurança começaram a se agravar. Então alguém pensou, vamos fazer uma vedação diferente. Vamos fazer um ressalto no eixo e colocá-lo bem juntinho da carcaça, ali perto da sobreposta, e de forma que vaze bem pouquinho. Então o raciocínio ficou bom, não é absurdo. Entretanto, esse acabamento da face precisou ser retificado, bem polido, a face do ressalto do eixo também bem polido, ajustou a folga axial para ficar a mínima, digamos que funcionaria. Agora, qual é o problema da bomba que foi ignorado nessa ideia inicial? Você já acertou, exatamente. Aqui, o movimento radial não causa nada. Por quê? Porque não tem limite. Ó, tem uma folga enorme aqui, radialmente o eixo pode mexer. O contrário da gacheta, que o radial atrapalha, o axial não causa nada. Aqui não, aqui o movimento axial indo para o lado esquerdo ou para o lado direito causa problema. E aí é a questão. Quando o eixo tinha movimento para o lado direito, essa região superaquecia e causava o desgaste. E quando o eixo tinha movimento para o outro lado, vazava muito. Mas aqui na figura parece que avançou 5 milímetros. Não, nós estamos falando de centésimos, ou micra, é pouca coisa. Mas em termos de vazamento, quando você coloca a pressão de um lado, qualquer centésimo que você abre de folga, o vazamento é muita coisa, vaza muito. Ou seja, então olhando essa figura, né,
que a gente viu há pouco. Se você desloca o eixo para o lado direito, ele superaquece. Se desloca para o lado esquerdo, ele vaza muito. Então, qual é a ideia que nós temos para solucionar esse problema? Esse problema veio à mesa no passado. A solução foi colocar um elemento flexível. Por quê? Porque o elemento flexível ele resolve esse problema. Como que ele age? Tem uma parte verde com parafuso que é parafusado no eixo. Muito bem. Temos aqui molas, né? São molas no entorno, várias molinhas. Tem um pino de arraste. Observe que esse pino é travado nessa peça aqui, mas axialmente ele pode ir e vir. Ou seja, esta peça aqui, ela está presa, ela empurra com a mola esta aqui, que empurra o anel O, que empurra a face e veda lá. Vamos imaginar agora aquele problema. O eixo se deslocou para o lado direito. No exemplo anterior, a face do selo superaqueceu. Aqui não, ele vai avançar, vai comprimir a mola um pouco mais, mas não vai mudar muito. Quando o eixo se desloca para o lado esquerdo, esta peça aqui vem junto com o eixo, mas a mola continua empurrando a face, ou seja, não abre. Não sobrecarrega demais quando vai para o lado direito e não abre folga quando vem para o lado esquerdo. Ou seja, está resolvido o problema. Então esta face aqui, amarela, verde, o anel O, giram tudo com o eixo, então esse conjunto aqui, ele é solidário ao eixo no movimento rotacional, mas no movimento axial, somente esta parte aqui acompanha o eixo fielmente. Esta parte aqui, ela fica parada axialmente, girando em alta rotação, mas parada axialmente, mesmo que o eixo oscile. Ou seja, então essa compensação axial a gente chama de elemento flexível e é isso que deu vida ao selo mecânico. Então está criado aqui o selo mecânico e a partir daí, então, todas as inovações surgiram e as pessoas puderam, então, desenvolver cada vez mais o selo. Mas vocês vão ver que todos os selos mecânicos respeitam esse conceito. Então, de onde veio? Da característica original da bomba. A bomba tem esses movimentos axiais e radiais. Para colocar um elemento de precisão que faça a vedação, ele tinha que vencer esse obstáculo e venceu muito bem. Então essa é a razão que conseguiram fazer o selo vedar.